Olá, irmãos, mais uma vez, que alegria estarmos aqui, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas vidas, das nossas famílias. Que bom, hoje uma noite tão especial, nós apresentamos gestações, crianças, que Deus abençoe cada família que nos visita e que essa noite o Senhor fale ao seu coração, continue falando. Uma noite muito especial, e eu desde já quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 16. Atos 16, lerei os versos de 6 a 10. Diz assim a boa palavra do Senhor. Atos 16, verso 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra, nós pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira pessoal, que possamos cada um aqui ouvir a Tua voz e que seja uma noite de tomada de postura, de decisão ao Teu lado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos nós carecemos de direção para as nossas vidas. E é melhor que a direção para as nossas vidas, ela venha de quem? Do Senhor. É melhor quando nós temos a direção do Senhor para as nossas vidas. Mas tomamos diariamente muitas decisões, eu e você. Nós tomamos decisões que vão influenciar destinos, os nossos e talvez até de outros. Nós somos responsáveis pelo que decidimos, de fato. Nós fazemos escolhas, se vamos a tal lugar, se compramos tal coisa, se resolvemos estudar algo, se vamos fazer um concurso, se vamos aplicar para um novo emprego, enfim. Várias são as decisões que nós tomamos e que influenciam as nossas vidas. Mas nós que cremos no Senhor, que cremos em Deus, e o WhatsApp está aí, hein, gente? Ó. É o WhatsApp aí, hein, gente? Mas nós que cremos no Senhor, que oramos, que pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que pedimos que o Senhor nos guie, e nós cremos que assim Ele faz, amém? Amém? Mas nós, muitas vezes, mesmo crendo, pedindo, orando, chegamos a encruzilhadas, a situações difíceis, que parece que a gente não sabe o que fazer, que parece que tem portas que não se abrem mais. Muitas vezes nós não sabemos lidar com certas situações em nossas vidas. Nós temos dificuldades, principalmente com portas fechadas. Quando nós pedimos algo, oramos, quando nós dedicamos, quando queremos fazer algo bom e de repente nos empenhamos em algo, mas as portas estão fechadas. E aí a gente não sabe o que fazer, porque aí a gente pede e tem hora que a porta não abre. Irmãos, pelo menos na minha vida tem muita coisa que não é como eu gostaria que fosse. Eu não sei na sua, mas há projetos, há direções que muitas vezes nós tomamos, só que a gente vai até um certo ponto e parece que chega ali a coisa não anda mais. Então, como isso é possível? Como isso é possível se nós aprendemos que para Deus não há nada que seja demasiadamente difícil? Como isso é possível, nós nos depararmos com portas fechadas, com questões, às vezes, até sem solução, se nós cremos que para Deus não há algo impossível? Por que, então, será que há algo errado na minha vida? Será que há algum erro, alguma culpa? Será que eu fiz algo errado? Será que nós fazemos algo errado para que essas coisas, essas situações não se resolvam? Para que essas portas não sejam abertas? Bom,
Eu preciso lembrar que, de fato, sim, Deus é todo-poderoso. De fato, sim, para Deus não há algo que seja impossível, mas Ele também é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, em todo tempo, em todo lugar. Então Ele sabe, por ser soberano, o que é melhor para a minha e para a tua vida. E talvez seja por isso que tem certas coisas que não acontecem como eu gostaria. A melhor direção para a minha, para a tua vida, na verdade não é o que eu quero, não é o que eu espero, mas é o que Deus tem para cada um de nós. Essa é a melhor direção para as nossas vidas. Então, nessa noite eu quero, de uma maneira breve, olhar para a palavra nesse texto aqui, especificamente que lemos, e identificar algumas verdades sobre sermos direcionados por Deus. Esse é o tema da palavra nessa noite. O texto que lemos é um texto muito interessante. Vemos aqui o apóstolo Paulo, o grande pregador. O apóstolo Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária. Paulo não começou o seu ministério simplesmente por conta própria, mas ele foi comissionado, debaixo de oração, debaixo de jejum. A igreja comissiona Paulo ao que ele estava fazendo, e ele está sendo usado poderosamente para a evangelização, para a pregação da palavra entre os não-judeus. Paulo tinha um ministério assim que estava indo, digamos, entre aspas, de vento em popa. Estava muito boa a coisa, o evangelho avançando, eles estão fazendo a obra, cumprindo o ID, isso é muito bom. Paulo estava dedicado a algo bom, assim como nós, muitas vezes, estamos dedicados a coisas boas, mas num dado momento dessa jornada de Paulo, num dado momento, parece que há um redirecionamento, algo precisa ser mudado, uma direção precisa ser acertada, planos precisam ser alterados. E então, mesmo que ele estivesse fazendo algo bom, mesmo que ele estivesse fazendo a obra do Senhor, mesmo que ele estivesse pregando a palavra, parece que há um ponto aqui nesse texto que lemos, que algo não era para ser daquela maneira como ele desejava. O verso 6 que nós lemos diz: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Olha que interessante, o Espírito Santo, ele impediu Paulo e seu companheiro aqui de viagem, entre eles Silas, de avançarem numa determinada direção. Nós estamos diante aqui de um ponto muito interessante, uma porta fechada, um impedimento que veio do Senhor, um agir de Deus, um agir do Espírito Santo aqui, e isso não é apenas uma vez, mas o texto nos mostra pelo menos duas. No verso 7, chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então você perceba que aquele missionário, ele havia planejado, estava fazendo a obra, indo por um lado, indo para o outro, fazendo algo bom, mas ele, peraí, quero ir para cá, não é para ir para cá não, o Espírito Santo impediu, não, então eu vou para cá, não é para ir para cá também não, porque havia um propósito maior. Então eu vejo aqui a primeira verdade que gostaria de compartilhar nessa noite: Deus nos guia ao abrir e ao fechar portas. Deus está nos guiando e Ele não perde o controle de nada, mesmo quando algumas portas são fechadas nas nossas vidas. Irmãos, as portas se fecharam para Paulo e Silas aqui. As portas não estão mais, eles não podem ir para um determinado local. Situações aqui aconteceram que geraram impedimentos. Situações que o impediram de avançar, mas que estavam sob o controle do Espírito Santo. Portas fechadas aqui, a mudança de direção, podem ser, ou nesse texto, são algo de Deus para a vida deles. E muitas vezes, portas fechadas nas nossas vidas são de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. E é interessante que, quando olhamos aqui para o texto não explica necessariamente, ele não se dá a narrar como foi esse impedimento. Há uma corrente de autores,
alguns que consideram a possibilidade desse agir do Espírito Santo como uma enfermidade que Paulo começa a enfrentar, e essa enfermidade, ela tem ali suas idas e vindas, e ele, quando tenta avançar para um lugar, parece que a enfermidade aperta, e ele não consegue ir. Isso é uma possibilidade. Sim, mas é uma possibilidade bem plausível, porque se nós fizermos a leitura do texto e seguirmos, nós vamos perceber que Lucas, que é o autor aqui desse texto todo de Atos, a partir do verso 10, a partir do verso 10, ele começa a narrar na primeira pessoa do plural, ele começa a se incluir. Então, provavelmente, Lucas, que era médico, ele passa a integrar a comitiva de Paulo por uma necessidade. Uma enfermidade pode ter sido aquilo que causou essa mudança repentina. Paulo precisava ser redirecionado. O Senhor agiu na vida dele. O Senhor age nas nossas vidas de muitas e muitas maneiras. Nada escapa ao controle do Senhor. Às vezes nós achamos que aconteceu algo comigo, algo que não foi tão bom. Deus pode estar agindo na tua vida. Deus pode estar te redirecionando, te tirando de algo ruim lá na frente, te colocando dentro do caminho de um propósito. E eu me lembro que há muitos anos atrás, já há cerca de uns 25, 26, 27 anos, eu trabalhava numa determinada sessão que eu estava bem tranquilo, sabe? Estava bem tranquilo mesmo. E aí houve uma necessidade interna de mudança. E eu fui, assim, convidado compulsoriamente para integrar outra sessão, ou seja, eu não tive escolha, era mais trabalho, era mais chatice, eu não dominava, e aquilo ali foi algo que, a meus olhos, foi ruim, eu fiquei reclamando, puxa vida, como é que pode, eu estava bem, aí agora eu tenho que sair daqui, vir para cá, mas irmãos, muito tempo depois, há pouco tempo atrás, eu confesso o seguinte, quando eu fui para aquele lugar, ele me colocou numa trajetória de estudo diferente, de preparação diferente, onde eu tive algumas oportunidades diferentes, de especializações diferentes, que agora, há pouco tempo atrás, fez muito sentido dentro de um propósito de Deus, dentro de algo que eu olhei e falei assim, caramba, coisa que fez sentido e eu nem lembrava mais. Mas, irmãos, às vezes nós só reclamamos quando a porta fecha, quando a coisa não acontece, quando a gente não avança e a gente não entende, a gente reclama, fica chateado, zanga com Deus, luta, se torna azedo, fica insistindo em coisas que muitas vezes não são o melhor para nós. Coisas que não têm o propósito divino por trás, mas o Senhor, Ele tem o propósito para a minha vida e para a tua vida, assim como Ele tinha propósito na vida de Paulo ali, Ele queria que Paulo avançasse. Paulo tentava ir para a direita, ele, não é para cá não. Paulo tentava ir para a esquerda, ele, não é para cá não. Vá em frente. Deus queria que Paulo levasse aquela palavra adiante, e assim, não apenas na vida do apóstolo, mas também na minha vida e na tua vida. O Senhor quer que eu e você avancemos, direcionados por Ele. Por isso Ele tem aberto algumas portas, que a gente nem sabe como é que esse negócio abriu. Não é verdade? Acontece uns negócios na vida da gente, como é que isso acontece? Não, eu nem sei por que eu entrei aqui, mas abriu, era impossível. Mas Ele também tem fechado algumas portas que eram tão óbvias, que a gente achava, não, isso aqui é o que eu tenho que fazer, isso aqui é o que vai dar certo. E aí o Senhor parece que vem ali com um cadeadão, e Ele fecha. Ele fecha essas portas. Provérbios 16, verso 9, o coração do homem pode até fazer planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmãos, que o Senhor dirija os nossos passos, a fim de que sejamos em tudo direcionados por Deus. Mas há uma segunda verdade que eu quero compartilhar aqui nessa noite, sobre sermos direcionados por Deus, e ela está a partir do verso 8, a parte B. Diz assim, eles foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia, ou seja, vai por esse caminho aqui, e ajude-nos. Então, depois de ter sido impedido, depois de ter que mudar os planos, depois de eles terem que não agir como gostariam, eles chegam a Troade. E essa cidade aqui, ela se torna o que eu chamei de uma escala.
um ponto intermediário dentro do propósito divino, dentro da direção que o Senhor tinha para a vida daqueles ali. Até porque ali eles têm uma visão. Essa visão mudaria e esclareceria o destino da jornada. A visão de um homem. A visão de um homem que pede por ajuda para que eles vão à Macedônia. Essa visão, então, ela estaria dando um novo norte, um novo rumo. Seria mais fácil, irmãos, todavia, a gente concorda, que se desde o começo, quando lá estavam comissionando Paulo, orando por ele, olha só, está aqui o seu plano de viagem completo. Você vai por aqui, vai para tal lugar, quando chega aqui você desvia, não passe por aqui. Não evite esse lugar, porque aqui tem um perigo reportado à frente, não é assim que seu GPS fala às vezes? Perigo reportado à frente. E é interessante que tem alguns locais, não sei se você já viu no seu GPS, que agora aparece bem vermelho lá, você está entrando em área de risco. Não é verdade? Isso é coisa do Rio de Janeiro. Mas, de fato, seria bom se a gente tivesse um GPS, uma bússola divina, que nos desse toda a planta, todo o croquis, um mapa todo marcadinho, mas não é assim que Deus age. Não é assim o agir de Deus. E o pastor Ney, no domingo pregando, ele nos lembrou sobre a vida cristã como uma estrada sinuosa, onde você só vê até a primeira curva. Mas você tem que trilhar essa estrada. E aí você chega na primeira curva aqui, o trode, e aí quando você chega na curva, aí a sua visão abre. Aí você vê se é uma estrada que tem mais curvas, se não é, se tem uma subida, se tem uma descida. Irmãos, é preciso chegar até a primeira curva e transpô-la. Nós precisamos transpor as barreiras de pedaço em pedaço. Nós não sabemos o destino final, mas a direção de Deus, ela vem no tempo certo para cada um de nós. Até lá, Deus nos conduz, em cada pedaço da nossa jornada. Assim como numa estrada, em cada pedaço Ele coloca avisos, em cada pedaço Ele coloca placas, em cada pedaço Ele coloca lá uma linha divisória que diz se você pode ultrapassar ou não pode. Só que às vezes a gente não quer olhar para os avisos, às vezes a gente não quer respeitar as placas, a placa tem um limite de velocidade, a gente acha que porque a gente tem um carro que alcança um pouco mais, nós nos damos o direito de legislar sobre aquela placa ali e falar, olha, você não tem valor, e o que tem valor aqui é o meu pé no acelerador, ou há uma linha dupla lá, você sabe que uma linha dupla você não pode ultrapassar. E aí a gente, não, eu não quero saber, eu vou aqui porque eu quero ultrapassar. E aí nós nos colocamos em risco, erramos muitas vezes, porque não estamos respeitando a direção e as orientações que Deus nos tem dado. Porque nós temos sido alertados pelo Senhor, e Ele faz isso enviando a visão no tempo certo. E uma vez que eu tenho a visão, o meu papel é confiar e obedecer. E aí eu chego então à terceira verdade que eu aprendo nessa noite. Deus concede direção aos que lhe obedecem. Deus concede direção aos que lhe obedecem. Verso 10, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos, olha o que eu falei aqui ele já mudou, ele já se incluiu. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus sempre deixará bem clara a sua vontade àqueles que lhe obedecem, porque a obediência é a chave para nós identificarmos o que Deus espera de nós. Irmãos, é muito fácil pensar assim, porque a gente está falando do apóstolo Paulo, o homem que foi chamado por Deus. Não, irmãos, olha só, a direção divina ela não é apenas para um grupo seleto, ela não é um privilégio de alguns, mas a direção divina ela é fruto de um coração alinhado em obediência à vontade do Senhor. Aí sim nós temos direção.
Aí sim nós entendemos quando portas se fecham, e assim como aquelas portas se fecharam, assim como eles foram impedidos pelo Espírito Santo de caminhar em certas direções, nós, quando também vivemos isso, não podemos ficar paralisados. Paulo aqui e toda a sua equipe não ficaram paralisados, eles não pararam, eles não ficaram se lamentando, dizendo, ó vida, ó céus, ó azar, o que faremos, para onde nós queríamos ir, não é mais possível. Não, eles não ficaram reclamando, eles não ficaram sentados esperando, mas eles se mantiveram firmes. Eles avançaram com o propósito de estar prontos a obedecer. Tanto que quando a direção veio, eles obedeceram prontamente. Nós devemos sempre também estar prontos a obedecer, irmãos. Porque quando obedecemos, nós estamos demonstrando confiança que Deus, Ele é o guia verdadeiro das nossas vidas, mesmo que não seja para onde eu esperava que fosse. E aí eu lembro, Provérbios 3, versos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não é apenas naquilo que eu acho. Verso 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Olha, reconheça o Senhor aonde Ele tem te levado, em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Ele vai consertar, Ele vai te levar para o melhor caminho. Então, a promessa de direção aqui nesse texto, que é o endireitar, está ligado a uma entrega obediente. A obediência, ela também é o caminho para nós termos discernimento, para nós entendermos, para nós compreendermos a vontade divina. João 7, verso 17, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Palavras de Jesus. A compreensão, então, da direção divina está condicionada a uma vida obediente, a uma vida que cumpre a vontade de Deus. Direcionados por Deus, então, eles entendem que Deus está guiando, abrindo e fechando portas. Direcionados por Deus, então, percebem que há um tempo certo para chegar à direção divina. E direcionados por Deus, então, entendem que é necessário obedecer, obediência. Mas então, irmãos, como ser direcionado por Deus? E eu já concluo aqui. Primeiro, oração. Oração. Jeremias 33, verso 3. Clame a mim, e eu responderei, e anunciarei a você coisas grandes e ocultas que você não conhece. Se queremos a direção, temos que pedir ao Senhor, clamar, orar, porque a oração é a base da nossa conversa com Deus, para entendermos a sua vontade. Orar, clamar. Segundo, planejamento e consagração. Provérbios 16, verso 3. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. É interessante que algumas pessoas interpretam esse versículo de uma maneira errada, como se Deus tivesse a obrigação de fazer o que eu quero, mas não. É dentro de um contexto onde as minhas obras estão alinhadas à vontade de Deus. Faça planos, sim, organize-se, seja organizado, saiba onde você quer chegar, planeje, sonhe, mas principalmente consagre ao Senhor. Consagre o seu sonho ao Senhor, porque aí o Senhor vai endireitando. Terceiro, ação. É necessário agir, Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Eu acho que, em outra linguagem, como diria minha avó, quem fica olhando para o dia de ontem, não vai chegar a lugar nenhum. Quem observa o vento não semeia. É preciso tomar decisões, é preciso querer avançar. Nós não podemos ficar parados, simplesmente esperando que algo aconteça. Pastor Ney, benção seu testemunho no domingo. Eu lembrei mais uma vez, no momento difícil da vida, eu recomendo que você ouça a pregação de domingo de manhã. No momento difícil da vida, o que ele podia fazer era estudar. E aí ele fez ação. A ação de estudar o colocou numa situação de aprovação, de portas que se abriram.
de opções que foram possíveis. Por quê? Porque não é também aquele estudozinho de meia hora, não. Foi um estudo dedicado, firmeza. Irmãos, nós precisamos agir dentro daquilo que temos planejado, dentro daquilo que temos consagrado ao Senhor, dentro daquilo que temos colocado em oração. E o texto nos ensina, não temos que ficar olhando para o dia de ontem, olhando para o vento. Vamos semear. E, por fim, entrega. E esse é o ponto principal. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Salmo 37, verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se eu quero ser direcionado pelo Senhor, eu preciso orar, planejar, consagrar, agir e entregar. Mas entregar o quê? Entregar os meus sonhos, sim, mas principalmente a minha vida. Entregar a minha vida ao Senhor. E nessa noite eu queria orar, então, pedindo que o Senhor nos dê direcionamento. Quero te convidar a ficar de pé. Nós já estamos caminhando para o término dessa reunião, mas eu queria orar mais uma vez, e muito especificamente por você. Eu quero orar por direção. Você chegou aqui hoje precisando de uma direção na sua vida? Talvez uma decisão que você tenha que tomar e aí você opta em não tomar, em não decidir. Pois bem, eu não quero ser um estraga-prazeres, mas até quando a gente escolhe não decidir, a gente está decidindo algo. É verdade. A gente talvez esteja deixando até para que outro resolva o problema, mas a decisão, eu estou tomando uma decisão de não fazer nada. Talvez você tenha entrado aqui precisando de uma orientação divina sobre uma decisão, sobre algo a fazer, sobre uma postura que é necessário ser tomada diante de alguma situação. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Se esse é o seu caso, eu quero te convidar a colocar as mãos sobre o seu coração e ter um breve momento com o Senhor, dizendo assim: Senhor, na situação tal, eu não sei o que fazer, eu preciso de uma direção. Eu preciso de um agir, preciso ter coragem para tomar uma ação. Coloque diante de Deus e nós já vamos orar por isso. Mas eu queria também orar, e a igreja com os olhos fechados, eu queria orar talvez por alguém que nunca tenha entregue a sua vida, que nunca tenha entregue o seu caminho ao Senhor, mas que nessa noite entende que precisa de uma nova direção, de um novo rumo, de ser guiado por alguém muito, muito ou infinitamente maior do que nós. Então eu quero convidar você, eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou você que andou nos caminhos do Senhor, mas perdeu essa direção. Por uma série de fatores, você deixou essa direção de lado, e agora você sabe que o teu caminho está bem distante disso. Há alguém que nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus, ou retornar à direção do Senhor em sua vida? Eu peço que você faça um sinal com uma de suas mãos, para eu orar daqui mesmo por você. Há alguém aqui embaixo que nos visita, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, tendo uma nova direção, uma nova orientação para a sua vida? Ou alguém que retorna aos caminhos do Senhor, que entende que nessa noite o Senhor está te chamando, falou assim: olha, você andou tão distante, mas eu estou te chamando. É a voz do Senhor. Faz um sinal para mim assim, para nós orarmos nessa noite. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós te damos graças, ó Pai, porque sabemos que mesmo com portas fechadas, mesmo com dificuldades que tenhamos enfrentados, ou que venhamos a enfrentar, sabemos que a nada o Senhor perde o controle. Então, nessa noite, nós colocamos as nossas vidas, e eu coloco a vida de cada um aqui que pede uma direção, ó Pai. Pai, traz a resposta direta sobre esse coração. Mostra, ó Pai, o caminho que deve ser tomado, a postura, a ação coerente, correta, para que o Teu nome seja glorificado, para que haja testemunho e para que possam ver que foi o Teu agir na vida dessa pessoa, que não foi simplesmente alguém, mas que foi o Teu agir, ó Pai. Pai, nós nos submetemos à Tua direção
e sabemos que ela vem no tempo certo, nos guia passo a passo nessa caminhada até o próximo ponto, e ali o Senhor nos dê a orientação completa, ó Pai, porque nós queremos ser obedientes dia a dia. Diariamente nós queremos te obedecer, ó Pai. Pai, obrigado pela vida de cada um aqui, confirma a Tua palavra aos nossos corações, e que essa noite fique marcada como uma noite de direcionamento sobre cada uma das nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.